Tá chovendo. Se vocês ouvirem trovões de fundo, já tá avisado. E provavelmente eu não vou conseguir tirar todo esse barulho de fundo na edição depois, então fica como um white noise. Oi, meu nome é Natália Fel, ou Nath Fel. Então, no vídeo anterior eu falei sobre minha primeira sessão de avaliação de autismo, TDAH e comorbidades, sobre coisas que foram faladas e de como eu saí desnorteada e com um choque de realidade. Eu vou marcar nos cards da primeira sessão. E para os neurodivergentes que não conseguem lidar com conteúdo longo ou que preferem pular para a parte que querem mais, eu tô deixando capítulos marcados nos vídeos. E eu vou fazer isso em todos sempre que possível. Aí eu tô criando uma playlist também só sobre esse processo de diagnóstico. E eu acho que eu vou chamar ela de diagnóstico. Então, se quiser dar uma olhada desde o meu vídeo pré-sessão, de primeira sessão e agora da segunda sessão, eu vou ir colocando todos nessa mesma playlist. Então, se tu achar legal isso que eu tô fazendo e quiser me apoiar, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, que isso me ajuda muito a seguir criando. Eu tô me sentindo a Reese Witherspoon em Cruel Intentions, com esse cabelo assim. Então tá, hoje eu tô gravando numa quinta-feira e a minha segunda sessão foi nessa terça-feira que passou. Eu já fui me preparando antes, porque na última sessão eu tava super romantizando e criando várias expectativas de como ia ser. Algo que eu acho que não tem como não acontecer, porque a gente passa muito tempo estudando sobre, né, e se preparando para esse momento, a maioria de nós, pelo menos. Então eu me preparei, dentro do possível, tentando deixar a minha rigidez, minhas expectativas e tudo aquilo que eu já tenho certeza do que eu sou, todas as caixas que eu me coloquei, meus autodiagnósticos e as suspeitas de diagnóstico que os próprios médicos fizeram para mim, fora dessa sessão. Meu mantra entrando na sessão era: talvez eu não seja TDAH e tá tudo bem. Talvez eu não seja TDAH e tá tudo bem. Talvez eu não seja TDAH e tá tudo bem. tudo bem, my yes, mas finjamos. Então lá fui eu. Na sessão passada eu cobri relatos de quando eu era bebê e de algumas questões sensoriais minhas. Para essa ficou a infância, adolescência, fase adulta e o período de quando eu era modelo, que eu fiz uma partição separada nas anotações, porque é um período que tem coisas muito específicas que eu preciso falar. Então eu vou falar aqui sobre alguns traços que eu mencionei nessa segunda sessão, coisas que foram faladas de volta para mim pela psicóloga. Eu não vou falar sobre todos eles, porque senão vai ficar um vídeo muito grande e depois que acabar todo esse meu processo, toda essa minha avaliação, eu faço um vídeo separado para falar sobre todos eles, ou aqueles que eu tiver coragem de falar publicamente. Então, seguindo essa linha do tempo que eu falei, eu comecei falando sobre a minha infância. Uma das coisas que eu falei é que eu sempre pedia pra minha mãe fazer cabaninha ou barraca com lençóis, colocando às vezes cadeiras, por cima de cadeiras os lençóis. E pra dentro dessa coisa que eu chamava de cabaninha, eu levava meu toca-fitas, enciclopédia, e eu ficava lá dentro, desenhando, olhando o livro, ouvindo Sandy Júnior no meu toca-fitas. E naquele lugar eu me sentia como se eu estivesse dentro do meu casulo, assim, um lugar seguro. Inclusive pode ter a ver com eu sempre ter dormido junto com a minha mãe no mesmo quarto, porque a gente sempre foi uma família não abastada. Nesse período, mais ou menos, eu tive alguns ocorridos de ordem sexual, mas de descobrimento, sabe, de criança, de tipo, me mostra o teu que eu mostro o meu. Eu também chorava no portão da escola por horas, quando criança, ali na primeira, segunda série. E diz a minha avó que se ela olhava para trás para olhar para mim, eu gritava, abria o berreiro. E as professoras falavam para ela: deixa a Natália aqui, sai, vira as costas para ela, porque senão ela não vai se adaptar nunca. E foi assim por muito, muito tempo. Eu não gostava de ficar ali. Tem uma outra coisa que eu comentei com ela que eu acho que é disforia sensível à rejeição, onde eu tenho lembranças muito claras da minha infância, de situações pontuais, específicas, e na verdade são minhas memórias mais claras, assim, mais nítidas dessa época. E elas são traumáticas, de coisas que falaram pra mim. Por exemplo, eu lembro de uma vez que uma tia minha me falou pra eu não usar certa palavra, e aquilo, e ela falou de uma forma muito tranquila, sabe? Ok, ela me deu uma repreendida, mas não foi grosseira, não foi nada. Só que pra mim parecia que ela tava ferindo o meu caráter, parece que ela tava. Ela tirou meu chão, assim, me deixou sem conseguir falar. E eu lembro até hoje da sensação
de como eu me senti horrível naquele momento e eu guardo até hoje. Mesmo que hoje eu saiba de forma lógica que não tinha porquê, mas ainda tá aqui. E tem uma situação semelhante também, só que na parte mais da adolescência, que foi quando eu fazia ginástica olímpica, que a minha professora falou alguma coisa sobre a minha fila. Eu tinha hiperelasticidade, eu era uma das melhores na época, e ela me colocava como primeira da fila, coordenando as pessoas atrás. Ela falou que a minha fila estava muito bagunçada, eu nunca mais voltei, e eu lembro exatamente de como eu me senti também e como aquilo me feriu. Entre outras coisas que eu falo melhor nesse vídeo separado. Daí eu falei depois disso sobre quando eu era adolescente. Algumas dessas coisas foram que, por exemplo, eu tentava pertencer aos grupinhos das meninas do colégio, das meninas populares, mas que uma das minhas melhores amigas da época de colégio, das pouquíssimas, uma, duas amigas da época de colégio, hoje se descobriu autista e ela é psicóloga. E eu adaptava a minha personalidade, meus assuntos, as coisas, a roupa que eu colocava, tudo para pertencer aos grupinhos. E isso ainda é uma verdade até hoje. Eu continuo adaptando a minha personalidade de acordo com cada grupo. Por exemplo, para estar com as meninas populares, eu era de um jeito, para estar em casa eu era de outro, para estar com essa amiga autista eu era mais tranquila, eu era mais eu, sabe? Essa cópia de personalidade que existe até hoje me faz não saber quem eu sou, ter uma perda de identidade bem grande. Ainda na adolescência eu também sofri bastante bullying, até de professores, porque eu nunca estava atenta ao que estavam falando, eu estava sempre no mundo da lua. E eu lembro de sentar bastante na janela, então eu ficava olhando para a janela ou pro absoluto nada, assim, com o olhar fixo em alguma coisa. Outra coisa que ocorreu mais nessa época, que foi quando começou essa construção daquilo que era aceito para mim e do que não era aceito, é que eu me escondia na hora dos parabéns e eu pedia para não cantarem. Até hoje, eu odeio que cantem parabéns pra mim. Inclusive, numa época, uma amiga que fez bullying comigo também, e que eu me afastei logo depois, começou a cantar pra mim Pintinho Amarelinho, ao invés de cantar parabéns, porque ela precisava cantar alguma coisa. Precisava fazer a comemoração, tipo, era uma coisa que era mais pra ela do que pros outros, sabe? Daí eu iniciei falando da fase adulta. E entre várias coisas que eu falei, uma delas é que eu tenho um paninho, hoje em dia tá guardado dentro de uma gaveta, e isso eu sempre tive desde a infância, desde que eu era bebê, que era aquelas fraldas de bebê, sabe, de antigamente, que se usava quando não tinha fraldas descartáveis, ou quando eram muito caras, que a gente não podia comprar. Não é fralda descartável que nem as fraldas de hoje, é um tecido de algodão. Aquele, sabe, que alguns bebês deixam amarrado na chupeta, no bico, e ele sempre me deixou em paz na hora de dormir, segura, de inclusive eu ficar ansiosa quando eu tava sem ele. E inclusive para eu parar de usar por construção social, porque eu meio que me forcei, foi um pouco difícil. E a minha avó, como ela sabia que, apesar de eu querer evitar, de eu querer virar adulta e não depender mais deste paninho, ela já acabou comprando para mim, porque ela sabia que era uma coisa que me trazia conforto. E aí eu ia ver, tava na gaveta lá, uns paninhos novos. A psicóloga me falou que o nome disso é objeto conforto. Fui usando até os quase 30, tá? Tô com 37. Eu preciso esticar todos os lençóis antes de deitar. E também dobrar a parte de cima do lençol por cima para eles não tocarem meu pescoço, meu rosto, principalmente se eles forem felpudos. Eu preciso também colocar o cobertor e o lençol para baixo do colchão. Inclusive, com esses colchões mais altos, está sendo uma desgraça, porque não são todos os cobertores que ficam para baixo, daí eu tenho que fazer um enjambre. Porque senão eles começam a embolar e eu odeio a sensação. Eu, inclusive, não gosto de usar calça e meia quando eu vou dormir, porque as coisas embolam. Eu só tô usando agora porque tava fazendo 5 graus, bem menos aqui onde eu tô, porque eu moro no meio do mato. Esse lance, inclusive, de arrumar os lençóis antes de dormir, já foi problema em relacionamentos meus. Porque eu não consigo deixar isso de lado. Ok, se eu tiver exausta, eu vou dormir em qualquer lugar. Mas, sabe? Inclusive, eu só tô usando isso aqui em contato com o meu corpo, porque é um dos poucos blusõezinhos, assim, que não me pinica, que não me incomoda. Eu comentei também que eu vou de paixão pra aversão a uma pessoa de uma forma muito abrupta. E quando eu tô com uma aversão, assim, eu chego a ficar meio engasgada, meio
fisicamente travada, enojada, e mesmo que eu goste muito daquela pessoa, de querer estar ali com ela, parece que algo fisicamente me bloqueia de estar ali. E eu falei mais coisas também que eu trago depois, mas uma das últimas que eu falei, antes de ela me interromper para falar algumas coisas, é que eu sou impulsiva, com baixa noção do perigo. Por exemplo, quando eu tô dirigindo, eu me atravesso na frente dos carros, às vezes, fazendo cálculos ali na minha cabeça de forma muito rápida para eu conseguir fazer alguma coisa arriscada. E eu cometo os mesmos riscos atravessando a rua, cozinhando, sei lá. E aqui ela me parou brevemente pra gente discutir sobre impulsividade e TDAH. E a gente ainda vai fazer testes, obviamente, mas ela falou que ela não me enxerga como TDAH até o presente momento, que ela me enxerga muito mais como dentro do espectro autista. Eu ainda tô um pouco resistente nessa situação. Não que eu não esteja no espectro, mas eu acho que eu também sou TDAH, mas enfim, eu tô aberta. Inclusive, ela me corrigiu em algumas situações que eu sempre achei que fossem do TDAH e que eu aprendi, me falaram que era do TDAH e que eu sou TDAH, porque me falaram isso a vida inteira. E ela me falou que certos traços, inclusive quando são manifestados na infância, tem muito mais a ver com o autismo do que com o TDAH. E aí... E, inclusive, essa parte da impulsividade, que foi quando ela me parou e de cometer riscos, ela continuou me questionando e eu ainda tô refletindo sobre isso, como funciona isso em mim para eu levar na próxima sessão. E aí, teve algumas coisas que eu falei nessa e na sessão anterior que fez ela cogitar a HSD. Inclusive, da sessão anterior para essa, eu vi um vídeo do Jean, que eu vou marcar aqui, e ele me deixou chocada com o quanto de características eu tenho parecidas ou idênticas, mas que no meu caso seria uma dupla excepcionalidade, se for, junto com autismo ou autismo e TDAH, enfim, estamos vendo. A dupla excepcionalidade significa que tu tenhas altas habilidades de superdotação, mais alguma deficiência, como por exemplo autismo, dislexia, TDAH ou alguma outra deficiência, o que faz tu não alcançar aquilo que tu poderia alcançar se tu não tivesse essa deficiência, ainda mais com o ensino completamente neurotípico que a gente tem, que só serve para neurotípico e olhe lá. Então seria a pessoa que tem ideias incríveis, sensacionais, mas que por causa da deficiência ela não consegue realizar aquilo por motivos internos e externos. Mas daí eu discuti com ela que eu sempre fui mediana na escola, eu sempre sofri bullying, sempre fui chamada de loira burra. Sempre reclamaram da minha lentidão, da minha forma de me comunicar, de eu não lembrar de palavras quando eu tô falando. E ela me falou de alguns grandes nomes de pessoas que fizeram coisas grandiosas, que foram mal no colégio. E que ela, que inclusive, além de AHSD, ela também é savant, ela também repetiu algumas vezes no colégio. Eu repeti a 5ª série. Daí ela perguntou se eu tenho hiperempatia e se eu preciso que as coisas tenham um significado. Todas as coisas que eu faço precisam ter algum significado. E tipo... A minha vida inteira, a minha falta de renda e a minha falta de conseguir me sustentar, ter alguma coisa hoje, tem a ver com isso. E é claro que também com a parte da disfunção executiva. Até hoje eu não tenho uma renda e um dos motivos é que eu não consigo trabalhar apenas para pagar minhas contas. Eu já estagiei na época da faculdade, eu já trabalhei e chega um ponto ali que eu travo, que a minha motivação vai lá no pé, no menos 100, e ao mesmo tempo eu não consigo ir até o fim dos projetos significativos para mim, tirando essa criação de conteúdo no momento, que eu espero que eu consiga continuar, porque não é fácil. Então eu não consigo ir até o fim, até de projetos significativos para mim, porque uma outra parte do meu cérebro me impede, o que faria sentido com essa dupla excepcionalidade. Mas eu continuo achando que não, que eu sou burra, e eu não consigo achar nada demais nos meus feitos e nas ideias dentro da minha cabeça que ou eu não dou valor ou eu acho que são malucas. E eu tenho também completamente calcificado dentro de mim que inteligência é outra coisa, por mais que uma parte lógica minha saiba que não é bem assim, e ao mesmo tempo também sempre tem alguma coisa dentro de mim gritando para eu fazer alguma coisa que tem sentido, que ajude outras pessoas, que tenha um significado pra mim, sabe? Alguma coisa que envolva ética, ativismo, estudos novos, não sei. O que também me fez começar a criar conteúdo sobre neurodivergência.
E eu falei também sobre uma outra característica minha, falando sobre essa ideia de dupla excepcionalidade, que é de catalogar expressões, catalogar comportamentos, tudo de forma inconsciente, catalogando e reconhecendo o que isso significa quando essa pessoa faz isso de novo, ou outra pessoa faz isso, podendo errar às vezes. E ela falou que isso provavelmente significa que eu sou uma pessoa perfiladora. Daí, falando nisso, ela me perguntou, de forma retórica, quais são as profissões que a gente mais vê autistas. E ela me falou que é na psicologia, no direito e também em áreas de investigação policial, tirando outras áreas. E assim, meu antigo psiquiatra, uma antiga sogra que era psiquiatra e meu atual psiquiatra já me falaram para eu trabalhar na saúde mental. Os dois antigos falaram que era para eu ser psiquiatra e o atual falou para eu fazer psicologia. E algumas pessoas na minha vida já falaram para eu ser advogada. E true crime, perfis criminais, são coisas que me encantam muito. E eu tô sempre acompanhando julgamentos. Mas pra mim, assim, isso é tão fora da realidade que eu acho que nem esses testes vão me convencer, se for o caso. E como eu sou metade copo vazio, realista, eu vou deixar essa ideia de lado, a menos que testes confirmem. Tem outras coisas que eu queria falar aqui, mas que me causam bastante vergonha, que eu falei, mas que dependendo, talvez nesse outro vídeo que eu fizer com todas as características, todos os traços que eu falei, talvez eu fale sobre, porque eu acho que é importante. Então foi isso. Iniciei a sessão falando que eu não ia ter expectativas, que eu não ia isso, que eu não ia aquilo, e que tá tudo bem eu não ser TDAH. Mas não tem como controlar isso, na verdade. A verdade é que eu continuo confusa, eu tô mais confusa do que da outra vez. Agora vem uma martelada na minha cabeça. E não... Acho que não tem possibilidade de eu aceitar a parte de AHSD. A negação e a síndrome de impostora estão aqui, tá? Firme e forte. Enfim, eu só espero que eu consiga, independente do que acontecer a partir daí, do que surgir desses resultados, que eu consiga aceitar o que vier. E eu espero que vocês também, que estão fazendo esse mesmo processo, fiquem em paz com o resultado que vier e que seja alguma coisa benéfica para vocês. Só para constar, que eu acho que não ficou bem claro da última vez, minha psicóloga é incrível, maravilhosa. E esse meu estado completamente perdida no momento tem a ver comigo, tem a ver com o processo, que eu acho que é super natural. E é isso. Vou deixar aqui marcado uma das playlists que eu vou fazer sobre diagnóstico, para quem quiser ir. E obrigada por ver até aqui. Deixa um likezinho pra mim, me ajuda, me apoia, porque não é fácil eu fazer o que eu tô fazendo, não é fácil eu fazer nada. Então eu agradeço o apoio de vocês mesmo. Não tô falando da boca pra fora só pra ganhar like, porque acho que eu preciso de uma motivação extra, sabe? E ter essa conversa com vocês, ter essa comunidade que eu tô percebendo que tá surgindo, tá sendo muito bom. E eu acredito que eu consiga me manter fazendo isso por bastante tempo. A Teia rezando.